Narração completa. Capítulo 1. Nunca entre na casa. 108. Se você está assistindo isso agora, pare, feche o vídeo, salve-se. Porque o que eu encontrei não era para ser visto, muito menos trazido de volta. Tudo começou com um vídeo. Um arquivo maldito escondido na Deep Web, sem título, sem descrição. Apenas um nome no canto da tela. Casa 108. Por curiosidade, ou burrice, eu cliquei. A primeira imagem era de uma mulher correndo. Ela gritava, mas o som estava distorcido. No fundo, uma casa abandonada, toda pichada. As janelas estavam abertas, como olhos esperando você entrar. No canto inferior da tela, um relógio digital marcava o tempo. Só que ele andava ao contrário. No fim do vídeo, antes da tela ficar preta, deu para ouvir algo, uma voz, baixa, rouca. Ela sussurrou, "Venha me encontrar." E eu fui. Peguei o carro e dirigi até o local. Era real. A casa estava lá, exatamente igual ao vídeo. Número 108 pintado em vermelho na porta. Como sangue seco. Gravei tudo, com meu celular e uma GoPro. A entrada da casa parecia respirar. O ar era diferente. Denso. Quente. Não tinha ninguém, mas eu senti olhos me seguindo. Encontrei móveis antigos, bonecos de porcelana, um quadro caído com uma frase escrita atrás. Ela vê o que você vê. Subi as escadas. Cada degrau parecia rangir dentro do meu peito. No corredor, um espelho. E no reflexo, eu. Mas eu estava sorrindo. E eu não estava sorrindo. Foi no sótão que eu achei. Uma filmadora. Antiga. Enferrujada. Estava em cima de uma mesa com a fita ainda dentro. Pressionei play. A gravação começou com estática. Depois, uma família. Sentada à mesa. O pai, a mãe, duas crianças, comendo em silêncio. Então, eles olham para a câmera. Todos, ao mesmo tempo. Os olhos totalmente brancos. A câmera cai no chão. Gritos. Uma sombra passa, tela preta. Depois disso, nada mais fez sentido. Comecei a ouvir coisas. A lanterna falhava. As paredes pareciam se mover quando eu não olhava direto. No banheiro, o espelho estava embaçado. Escrevi meu nome com o dedo. Mas não era o meu nome que apareceu. Era outro. Um nome que eu nunca tinha visto. Mas que agora eu ouço toda noite quando fecho os olhos. Eu saí da casa. Mas ela não saiu de mim. Desde então, eu mudei. Meus olhos, às vezes, apagam. Eu vejo coisas quando não quero. E quando ligo a câmera, tem sempre alguém atrás de mim. As pessoas dizem que estou diferente, que minha voz soa errada. Mas a verdade? Eu não voltei sozinho. A casa 108 me levou e deixou outra coisa no meu lugar. Capítulo 2. Eles não estavam sozinhos. Eu vi o vídeo do cara, daquele youtuber, o da casa 108. Achei que era fake, mas depois que ele sumiu, a coisa ficou real demais. Eu e a Amanda seguimos o endereço que apareceu rapidamente, no final do vídeo. Estava escondido como um código subliminar. Usamos um filtro negativo no vídeo e lá estava. As coordenadas. A casa. Ainda estava lá. Como se o tempo não existisse ali. Mas tinha algo diferente. A porta agora estava fechada e trancada, só que, quando eu toquei a maçaneta, ela girou sozinha. O ar lá dentro era podre. Mas o silêncio era pior. Parecia que alguém estava prendendo a respiração junto com a gente. No chão, pegadas de barro. Recentes. Seguimos. Amanda achou uma boneca sem cabeça sentada no sofá. Ela não estava lá no vídeo do youtuber. Fomos até o porão. A lanterna falhava toda vez que eu falava em voz alta. Quando dissemos Casa 108, as luzes apagaram completamente. Encontramos uma caixa de madeira. Dentro,
objetos pessoais, uma escova com fios de cabelo, um caderno escolar molhado e uma fita cassete. Amanda a colocou em um gravador antigo que achamos na prateleira. O som era um choro, infantil, longo. A voz de uma mulher desesperada dizia: "Eles prometeram voltar, mas nunca voltaram. Eles mentiram. Eles deixaram ela aqui. A gente deveria ter saído naquela hora. Mas ouvimos passos lá em cima, como alguém arrastando os pés, lentamente, indo até a escada. Subimos em silêncio. Não tinha ninguém, mas na parede, agora havia algo novo, um espelho redondo, e nele, uma frase escrita com algo que parecia sangue seco. Vocês dois já estão aqui. O armário no fim do corredor estava entreaberto. Amanda disse que viu uma sombra se mover dentro dele. Mas eu vi outra coisa, uma escada, que descia. Por trás do armário havia um buraco no chão escondido, era um nível subterrâneo, nunca mostrado nos vídeos. Descemos e lá encontramos telas antigas, várias, com imagens sendo exibidas de pessoas. Uma delas era eu. Era um vídeo meu entrando na casa. Só que eu ainda estava lá dentro. Comecei a suar frio. Amanda chorava em silêncio. As TVs começaram a piscar. Mostraram a mulher da fita cassete, depois o youtuber, depois alguém com o rosto coberto por um pano branco. E então, tudo apagou. Eu acordei sozinho, na porta da casa, com a filmadora de Amanda gravando. Quando assisti às imagens, Amanda desceu comigo, mas ela nunca apareceu nas gravações, nem a voz, nem o reflexo, nada. Só o meu rosto, cada vez mais pálido, e um sussurro vindo do fundo da câmera. Ela está presa aqui agora. E você? Trouxe mais olhos. Não sei como sair, mas desde então recebo ligações de números. Bloqueados. Quando atendo, a única coisa que ouço é: vocês dois já estão aqui. Capítulo 3. O quarto que ninguém conseguiu filmar. Você já teve aquela sensação de estar sendo observado, mesmo estando completamente sozinho? Agora imagina descobrir que isso sempre foi real, que alguém ou alguma coisa está te assistindo. Desde antes de você nascer, depois que Amanda sumiu, eu voltei para casa. Não a casa 108, a minha. Mas desde então, nada mais era meu. As janelas fechavam sozinhas. As tomadas estouravam quando eu ligava algo. E toda noite, exatamente às 03:08, eu ouvia 3 batidas na parede do quarto. Sempre 3. Sempre na mesma sequência. Como um código. Foi aí que recebi uma mensagem anônima. Um vídeo curto. Sem som. Era a planta da casa 108. Atualizada. Com um cômodo novo. Um quarto que não existia nos arquivos da prefeitura, nem nos mapas, nem nos vídeos. Um quarto que muda de lugar dentro da casa. Às vezes no andar de cima, às vezes no térreo, às vezes dentro do porão, mas sempre trancado. E ninguém nunca conseguiu filmá-lo. Um seguidor do canal, conhecido como Léo Dark, me chamou, no privado. Disse que ele ia tentar, que ele ia entrar e fazer o impossível, gravar o quarto maldito. Ele entrou na casa com 3 câmeras, uma no peito, uma no tripé e uma escondida no tênis. Nós acompanhamos tudo ao vivo. A casa parecia esperar por ele. Depois de algumas horas explorando, ele achou uma porta trancada, sem maçaneta, sem dobradiça, só uma marca na parede, como se alguém tivesse batido nela milhares de vezes, tentando sair. Quando ele encostou a mão, a porta se abriu, sozinha. Por um segundo, apenas um segundo, a câmera capturou o que havia dentro. Uma sala escura, com centenas de TVs, todas ligadas, cada uma, exibindo vídeos de pessoas reais, dormindo, comendo, chorando. E no centro da sala havia uma cadeira, e nela, um corpo imóvel, de costas, conectado por fios às TVs,
como se fosse o cérebro por trás da casa. Quando Léo tentou filmar a sala, todas as câmeras falharam. A live caiu, o sinal sumiu, tudo ficou preto. Mas uma coisa permaneceu: o áudio. Era a voz dele, mas ele não estava falando. Ele repetia com uma calma assustadora: ela grava tudo, antes mesmo de você chegar, antes de você nascer. Ela grava você sonhando com ela. Ela já sabia que você viria. Ela vê pelo seu olhar, ela filma pelo seu medo. A live voltou, por um segundo. E vimos algo que ninguém esquece. Léo estava sentado na cadeira agora, com os fios no pescoço, e sorrindo, sorrindo, sem alma, como se tivesse assistido a si mesmo morrer. Depois disso, o canal dele foi deletado. Os vídeos sumiram da internet. Ninguém lembra dele, mas eu lembro, porque toda vez que abro minha câmera frontal, o meu reflexo pisca com um segundo de atraso. Como se alguém estivesse me assistindo, com uma câmera invisível, de dentro do quarto. O quarto que nunca aparece em gravações. O quarto que agora está em todo lugar. Então, a pergunta não é mais: você teria coragem de entrar na casa 108? A pergunta é: você tem certeza de que já não está dentro dela? Capítulo 4. O arquivo da polícia que foi apagado. Ela não começou com o vídeo, nem com o youtuber, nem com Amanda, nem com Léo. A verdade é, a casa 108 está viva há décadas. Só que esconderam isso de todos nós. Eu consegui acesso a um HD externo que veio da delegacia central da cidade. Ele estava com um policial aposentado. O nome dele não importa. Ele só me disse uma frase antes de me entregar o disco: se você assistir, ela vai saber. O HD tinha apenas uma pasta. Caso 108, classificado. Dentro, fotos antigas, em preto e branco. Pessoas desaparecidas. Sempre o mesmo padrão. Sumiram após entrarem na casa. Mas tinha uma imagem diferente. Era uma mulher, viva, amarrada a uma cadeira. Olhos arregalados. Um bilhete na mão com as palavras: eu me lembro de tudo. Um dos vídeos mostrava um interrogatório. 1983. Uma sobrevivente. Nome: Laura M. Entrou na casa com o namorado. Saiu 3 dias depois. O namorado nunca foi encontrado. O detetive pergunta: o que você viu lá dentro? Ela responde, olhando para a câmera: a casa me mostrou como eu morro. 7 vezes. Depois dessa frase, a gravação simplesmente se trava. Tela azul. Arquivo corrompido. Continuei explorando os arquivos. Encontrei áudios. Um deles, da rádio da polícia, datado de 12 de outubro de 1986. Central, aqui é a unidade 12. A casa está se movendo. Repito, a planta da casa mudou desde a última entrada. Tem um andar a mais. Isso não é normal. Estamos ouvindo gritos vindo de dentro das paredes. Parem o envio de equipes. O áudio termina com um som seco, como um pescoço quebrando. Em outro documento, digitalizado às pressas, estava escrito: recomendamos selar a casa com solda de aço. Não pode ser destruída. Toda tentativa de demolição resultou em fatalidade. A casa reage. Ela se protege. A assinatura no rodapé estava censurada. Mas alguém escreveu à mão: o que mora lá dentro não é deste mundo. Entrei em contato com um antigo bombeiro da época. Ele me contou, nervoso. Eles não queriam salvar ninguém. Só queriam esconder. Mandaram apagar as fitas. Mandaram queimar. Mas eu guardei uma. Ele me mandou um link privado. A filmagem estava deteriorada, mas dava para ver. 3 policiais dentro da casa. Um deles começa a gritar: não sou eu! Não sou eu! Enquanto ele começa a se duplicar. Aparecem 2, depois 3, todos gritando, todos iguais. O vídeo termina com a imagem congelada e a legenda: quem filmou nunca saiu.
No fim dos arquivos, um último vídeo. Sem som, sem imagem clara, mas com uma frase aparecendo devagar, digitada como se fosse uma ameaça pessoal. Se você está vendo isso é porque ela deixou, mas a pergunta certa é: por quê? Eu fechei o HD, e desde então, meu computador liga sozinho às 3:08. Sempre com um novo arquivo de vídeo, sempre me mostrando, alguém me observando dormindo. Ontem, o vídeo era em tempo real. Eu dormindo, com a tela piscando. E uma nova pasta se criou sozinha no desktop. Capítulo 5. A porta atrás do espelho. Tudo começou com um vídeo. Um simples vídeo da Deep Web. E agora, estou voltando para salvar Amanda. Eu só quero que pare e deixem a gente em paz. Levei comigo apenas uma coisa. Um espelho. Pequeno. Portátil. Porque nos documentos do HD havia uma nota em vermelho. Ela nunca se mostra diretamente, mas o reflexo dela entrega a verdade. A casa 108 estava diferente. Menor por fora, maior por dentro, como se tivesse engolido tudo que entrou. Ao entrar, senti que não era mais uma construção. Era um organismo. As paredes pulsavam. A madeira rangia como se respirasse. Tudo estava vivo. Andei pelos corredores, mas agora tudo estava invertido. O que antes era sala, agora era quarto. O que era porta, agora era espelho. Até que encontrei o espelho original. Aquele que apareceu no vídeo de Amanda. Mas havia algo a mais. Meu reflexo estava sorrindo, e eu não estava. Toquei o espelho, e ele se afundou como água. A parede atrás dele se abriu. Uma porta. E atrás dela, o coração da casa. Um lugar que nenhum vídeo mostrou, que nenhum sobrevivente mencionou. Uma sala circular, com as paredes cobertas de rostos humanos. Não rostos reais. Rostos feitos de carne presa na parede. Eles choravam, sussurravam. Cada um com os olhos abertos, me olhando. No centro, uma poltrona. E um espelho gigante na parede de frente. Mas nele, eu não me via. Via Amanda. Ela estava do outro lado, gritando, mas sem som, estendendo a mão, como se estivesse presa dentro dele. Atrás dela, um vulto, enorme, escuro. Ele tinha meus olhos, mas a boca era costurada. O espelho começou a trincar. Cada rachadura mostrava uma lembrança. Minhas memórias, todas, como se a casa tivesse gravado tudo desde o início. E então, a voz falou. Baixa, fria, familiar. Agora você escolhe. Quer que ela saia ou que você esqueça? Uma alavanca surgiu na parede. Vermelha de um lado, azul do outro. Vermelha. Amanda volta, mas eu fico no lugar dela. Azul. Eu saio, mas tudo que vi será apagado. E Amanda nunca existiu. A alavanca estava na minha frente, tremendo, esperando minha escolha. Eu respirei fundo. Olhei para a foto da Amanda pela última vez. E puxei. Corta o som. Tela fica preta. Último frame da gravação. Uma câmera caída no chão. Um reflexo quebrado. E uma respiração. Lenta. Familiar. Voz sussurrando de forma quase imperceptível. Bem-vindo à gravação eterna. Você é o próximo.